Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal. Será que o Banco do Brasil vai se valorizar forte na bolsa? Porque tivemos uma prévia aqui da Genial Investimentos para o lucro líquido do terceiro trimestre de 2025. E aparentemente eu vejo um catalisador para Banco do Brasil extremamente positivo, mirando ali para 2026, tá? Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator inédito sobre Banco do Brasil, que pode fazer você ganhar muito dinheiro e multiplicar o seu capital em mais de 15 vezes em pouco tempo. Olha só isso, tá? Então fiquem comigo aí para vocês verem sobre essa vantagem maravilhosa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe, o Banco do Brasil é uma das ações com maior posição da carteira do canal. Tecnicamente, né, é a ação que eu tenho mais posição. E perceba que eu tenho 50,70% do meu portfólio nas ações do Banco do Brasil. É uma exposição bem elevada aqui na carteira. E antes da gente tratar, né, sobre perspectivas, sobre múltiplos, valuation, potencial da empresa, precisamos entender um pouco sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, está acostumado a ouvir porque é estatal, porque depende do governo, mas de fato você tem que entender como funciona o negócio do Banco do Brasil. E tecnicamente, diferentemente dos outros grandes bancos que temos aqui na bolsa, como o Itaú, o Bradesco e o Santander, o Banco do Brasil, ele tem uma grande exposição no agronegócio, tá? É por isso que ele acaba sendo um banco mais cíclico do que os demais. E inclusive, pessoal, ele acaba sendo mais cíclico até mesmo do que o Bradesco. E isso que o Bradesco, ele tem uma exposição muito grande para pequenas e médias empresas e para a pessoa física, tá? Que há um nível de inadimplência mais elevado, porém o Banco do Brasil ele fica extremamente dependente do ciclo das commodities agrícolas. Garanto que ninguém contou isso aqui para vocês, tá? Mas, por exemplo, ó, quando a gente teve aquele boom na soja no ano de 2022, o Banco do Brasil foi muito beneficiado, porque isso fez com que o produtor rural tivesse uma margem, pudesse basicamente pegar empréstimos a um nível de juro baixo para ele, né? E consequentemente o Banco do Brasil conseguir lucros absurdamente expressivos. E ele pôde ali, obviamente, vender, né, a um preço mais alto. Então fez com que a inadimplência ficasse bem controlada. Porém, tecnicamente o agro começou a piorar, tanto por questões climáticas, né? E toda essa história que você já sabe. E o preço da soja desabou no mercado de commodities. E o que fez com que o Banco do Brasil? Fez com que ele tivesse uma inadimplência muito mais elevada, porque já com uma soja em baixa, o milho em baixa, o produtor rural não consegue ter uma margem muito boa para fazer as suas vendas, seus negócios em geral. E, consequentemente, deu calote no Banco do Brasil, não está conseguindo pagar. Tanto que o banco está sofrendo muito para fazer renegociações. E esse motivo foi por conta que tivemos um baque no lucro e queda nas ações no ano de 2025, tá? Portanto, já não é a primeira vez que isso acontece com o Banco do Brasil, pessoal. Essa história já é bem antiga, tá? E o Banco do Brasil já passou diversas vezes crises no seu resultado e que figuravam na época uma grande oportunidade de compra. Perceba aqui, ó, que em 2013, quando o lucro líquido do Banco do Brasil desabou, ele se recuperou rapidamente. 2015, tá? Lucro líquido desabou, ele voltou a se recuperar. Tivemos aqui, ó, 2020, pandemia, lucro líquido desabou, ele também voltou a se recuperar. E acredito, tá, que esse seja mais um ano aí de fraqueza pontual
no Banco do Brasil. É muito pontual o que está acontecendo. E quando o banco conseguir equilibrar a inadimplência, consequentemente o seu resultado vai voltar a se recuperar. E a visão da Genial Investimentos, inclusive, é muito cética, tá? Eu particularmente gostei da análise deles, tá? Isso que eu acompanho poucas casas de análise, eu acho que eles foram muito ali céticos com o Banco do Brasil, foram muito realistas. E perceba que, olha que legal, Banco do Brasil, projeção de lucro. Eles colocaram 3,4 bilhões para ali o terceiro trimestre de 25. Pablo, quando que ele vai reportar resultado? Quero colocar na minha agenda. Ele vai ali reportar o resultado do terceiro trimestre no dia 12 de novembro de 2025. Falta ali, tecnicamente, né, pouco tempo. Já estamos ali, ó, 22 de outubro. E o segundo tri já faz pouquíssimo tempo. Tá vendo ali? O tempo passa muito rápido, pessoal. Por isso que você tem que colocar na sua agenda, tá? E aí a visão do mercado é 4,2 bilhão de lucro. Então tá dentro aqui, né? 4,2 a 3,4. E perceba que a visão da Genial é que o Banco do Brasil reporte mais um resultado pressionado pelo aumento da inadimplência, enquanto pares, né, como o Itaú, por exemplo, que tem mantido ali recorde de lucros, inclusive na carteira, pessoal, eu fiz um grande aporte aí nas ações do Banco Itaú, tá? Então não achem porque eu só tenho o Banco do Brasil, eu não possa comprar outros bancos. Eu já falava para vocês que eu poderia muito bem comprar as ações do Banco Itaú, que eu acho um banco de extrema qualidade. Claro, ele vai dar uma rentabilidade ligeiramente menor que o Banco do Brasil, portanto, traz uma previsibilidade na carteira muito boa, por isso que eu também coloquei aqui na carteira. E aqui está este ano, né, tendo recorde de resultado, ROI acima de 22%, e acho que as ações ainda estão baratas. Preço justo do Itaú, na minha visão, fica acima de R$50 facilmente. Bom, mas voltando aqui para o Banco do Brasil, a gente percebe, pessoal, que ele deve piorar ligeiramente. Então não vamos ver uma grande piora. Isso já é um bom sinal. Por quê? Porque já denota inflexão nos resultados. E a própria gestão do Banco do Brasil prevê que para o quarto trimestre de 2025 já terá uma recuperação no lucro do banco, tá? E tecnicamente haverá esse recuo agora de curto prazo, porém, ó, o que vai salvar o Banco do Brasil é a MP, medida provisória aprovada ali pelo Lula em setembro de 2025, que já vai fazer com que o Banco do Brasil consiga controlar um pouco a inadimplência no quarto trimestre de 2025. Então já é uma luz no fim do túnel, porque o ponto de inflexão será já neste trimestre de novembro e vamos começar a ter uma melhora gradual do lucro a partir do quarto trimestre de 2025, tá? E perceba que essa MP é justamente voltada para aliviar o segmento rural e, por consequência, o Banco do Brasil começou ali a ser implementada pelo banco em outubro de 2025, tá? Então foi implementada agora. A gente só vai surtir ali um efeito no quarto trimestre. Vamos observar como que o Banco do Brasil vai ali controlar a inadimplência. Você já vai ter uma prévia, tá? Com o relatório ali do Banco Central, quando ele divulgar o lucro dos bancos mensalmente a partir do quarto tri. Então isso já vai dar pra gente ali mais ou menos uma percepção de como será o resultado do Banco do Brasil no quarto tri. E olha só, a própria previsão da Genial. Perceba aqui, ó, que 73,7% dos vencimentos da soja, olha lá, olha quem tá aqui, pessoal, soja e milho, justamente as commodities que seguem amassadas no mercado, tá? Consequentemente, vemos que com essa MP já haverá uma redução, o início das renegociações de dívida de produtores rurais. Então ali, ó, para dezembro de 2025, a gente vai ver que boa parte das renegociações já serão ali feitas pelo Banco do Brasil. Então, para o quarto tri, já podemos ver uma recuperação no lucro do banco, tá? Por isso que eu acho que a visão da Genial é muito sensata. E, inclusive, eles rebaixaram de 25 bi para 21 bilhões. Inclusive, o pessoal tá falando de 18 bi, mas eu não acredito, tá? Eu acho que o Banco do Brasil vai sim encerrar este ano com 21 bilhões. Se ele não encerrar, não vai ser em 18, mas também não vai ser em 21. Pode ser em 20, pode ser em 20,5, mas eu acho sim que o banco vai atingir o guidance, porque se essa renegociação surtir efeito, o banco já pode ter um fôlego ali para o quarto trimestre de 2025. Porque pense da seguinte forma, pessoal. Bom, podemos aqui, ó, primeiro trimestre do Banco do Brasil, tivemos 7,4 bi de lucro. Para o segundo tri, a gente teve 3,8 e para este tri, vamos supor que ele lucre 3,4, uma leve queda em relação ao trimestre passado. Porém, para o próximo, ele tem ali um lucro de 6,5. Vamos supor, houve ali uma melhora, a inadimplência já começou a ser controlada, o banco pode encerrar em 21,1. Pablo, você tem certeza?
tecnicamente 6,5, pessoal, a mesma velocidade que o Banco do Brasil derrubou os resultados esse ano, ele pode ter a mesma velocidade de recuperação. Lembre-se que abaixo do Itaú, ele é o segundo maior banco aqui do país. Ele tem 1,3 trilhão de carteira de crédito. O banco só está lucrando pouco porque ele está com muita inadimplência, está tendo que provisionar muito, resolução 4966. Basta uma leve melhora que o lucro do banco já pode ter um salto de 3 bilhões quando a gente menos esperar. E aí ele pode sim ter 6,5 bi de lucro, que não seria um baita lucro ainda, né? Porque 6,5 bilhões dividido aqui daria um ROI de 13,5%. Perceba que haveria uma recuperação gradual no ROI do Banco do Brasil. E supondo que para o ano seguinte ele se mantenha em 6,5 bi por trimestre, que ele tenha essa recuperação e se mantenha assim no próximo, no 2026, ele pode ter 26 bi de lucro para o próximo ano, o que representa um avanço frente a este ano de mais ou menos ali 23,8% no lucro. E se eu considerar o patrimônio líquido atual do Banco do Brasil, a gente pega isso aqui no próprio site do Investidor 10, tá? Hoje o patrimônio líquido do banco é 181 bi, tá em 170, tá? Aqui não está atualizado. Então se eu pegar aqui, ó, 170 bi de patrimônio líquido, temos um ROI de 15,2%. O banco já pode ter um ROI de 15%, de 14% a 15% já em 2026, e a recuperação total da rentabilidade do Banco do Brasil pode acontecer em 2027, que aí o banco voltará para aquela casa de lucro, né, de 30 a 35 bilhões. Então perceba que será uma recuperação rápida, não será tão lenta assim. O Bradesco demorou muito, o Banco do Brasil, na mesma velocidade que o lucro líquido cai abruptamente, ele também sobe, porque é um banco muito grande, ele já enxugando essa inadimplência, já haverá um sinal de melhora, e se o mercado perceber de fato que o balanço irá melhorar, consequentemente as ações podem sofrer um repique de alta. Primeiro que o Banco do Brasil está sofrendo ali, pessoal, uma pressão vendedora imensa por parte ali dos especuladores vendendo a descoberto, porque acredita que o banco vai piorar para sempre. Porém, basta um sinal de melhora. Hoje o banco está cotado ali, ó, por 0,65 de PVP. A média do Banco do Brasil é estar cotado em uma vez. Então, se o banco já denotar um sinal de melhora, a ação poderia subir, tá? Nada é recomendação, mas a ação poderia subir 53,84%. Então perceba que é um potencial de alta bem expressivo nas ações do Banco do Brasil. E esse múltiplo alto, muitas pessoas podem enxergar que está caro, mas lembre-se que o Banco do Brasil é uma ação cíclica, exposta ao agronegócio brasileiro. Em ações cíclicas, um PL alto denota fundo de ciclo. Então pode ser que o Banco do Brasil esteja barato quando você olha por essa visão. O mesmo aconteceu em 2016, e naquela época o banco foi uma grande oportunidade, que trouxe inclusive mais de 400% de retorno em apenas 4 anos. Então perceba que o banco hoje é uma das grandes barganhas que tem na bolsa, mas você vai precisar ter estômago ali, né, de aço para aguentar as volatilidades, porque o Banco do Brasil, por ser estatal, por ser cíclico, ele tem uma volatilidade muito mais elevada do que o Itaú, e consequentemente é isso que proporciona um retorno mais elevado. Desde o Plano Real, mesmo o Banco do Brasil sendo menos eficiente que o Itaú, ele trouxe um retorno ainda superior, já ali por ter um prêmio de risco mais elevado no preço das ações do banco, tá? E hoje, considerando aqui, ó, múltiplos de valuation, o banco tá muito barato, porque veja comigo aqui, ó, PEG ratio do Peter Lynch, tá? Quanto que o Banco do Brasil cresceu na média nos últimos anos? Como o ROI dele foi de 15% ao ano na perpetuidade, tivemos um crescimento de 10,5% ao ano. E ele pagou um dividendo na faixa de 8,5% a 8,37%. Então o banco teve ali, né, um retorno aproximado no preço da ação de 19%. Porém, para quem reinvestiu, conseguiu 22% ao ano de retorno em Banco do Brasil desde o Plano Real. Perceba que foi um bom negócio. E quando a gente pega o PEG ratio do Lynch, tá? Vocês pegam o múltiplo PL projetivo, o PL projetivo tá em 5,6, né? Colocando ali a previsão da Genial de 21 bi, a previsão do próprio banco, que tem o seu guidance atualizado de 21 bilhões. Então 5,6, né? Dividido aqui por uma taxa de crescimento de 10,5%, PEG ratio de 0,53. Perceba que o Banco do Brasil está muito barato. E supondo que a recuperação do lucro vai acontecer, e vai, eu acho que a probabilidade é muito grande, tá? Bom, o banco poderia estar hoje a um PEG ratio 0,30 e a um PL, pegando o valor de mercado ali e dividido por um lucro projetivo em recuperação em 2026, poderia estar um PL de 4,5. E PL projetivo para 2027, supor uma recuperação para a faixa dos 32 bi de lucro, PL
de 3,6 vezes. Então hoje o banco já está bem amassado, pessoal, aguenta muito desaforo, tá? Só se de fato o lucro líquido caísse muito mais, revisasse seu guidance muito para baixo, mas eu acho muito difícil no cenário atual o Banco do Brasil chegar em R$ 15, tá? Não é, pessoal, é muito difícil porque boa parte desse risco já está precificado pelo mercado. Claro, ele pode chegar a R$ 15 como só se o Ibovespa desabar, mas aí não é por conta de resultados, é por conta de queda na bolsa, piora no cenário macroeconômico, mas não será por conta de resultado. O resultado já está amassado e daqui para frente há uma chance muito maior de recuperação do que piora. Isso é um sinal muito positivo para o investidor de médio e longo prazo. E para você que engateou comigo aí, pessoal, até o final deste vídeo, vai aqui o estudo inédito de Banco do Brasil. Esse estudo aqui, pessoal, eu peguei lá do canal Neto Invest, tá? Ele fez aqui um estudo do Banco do Brasil e olha só os últimos ciclos do banco. Lá naquela época que o Banco do Brasil, em 2016, ele deu 300% de alta. Lá em 2004, que neste ano, pessoal, veio um combo de retorno favorável para o banco. Selic em baixa, teve ali um ciclo de alta nas commodities agrícolas, o preço da soja naquela época disparou e o banco já tinha exposição ao agro. Então, por um ciclo de alta nas commodities, alta na bolsa, né? Redução da Selic, consequentemente o Banco do Brasil subiu 1.500% naquela época. Você multiplicou seu capital em 15 vezes. Então, olha só a oportunidade. E estava num preço similar do que está hoje, tá? Olha que legal. O preço do Banco do Brasil hoje é equivalente você estar comprando em 2016, em 2004, porém com uma qualidade infinitamente superior, tá? Porque o banco não sofre aqueles riscos de interferência política como sofria antigamente, principalmente por conta da lei das estatais. E hoje o PVP do banco está semelhante ao de 2016 e ao de 2004, onde o banco chegou a ser negociado em 0,60 de PVP. Então olha que interessante, imagina se no mercado de alta o banco volta a 1, a 2, a 3, a 4 vezes uma alta de 500%, seria tranquila para Banco do Brasil. Fora os bons proventos você pode receber, até porque essa queda pontual no payout é muito pontual. E o próprio CEO da empresa, CFO, disse que quando houver a recuperação do lucro, eles podem pagar um dividendo adicional que foge da política tradicional de dividendos do Banco do Brasil, tipo um extraordinário, como o Itaú tem praticado. E acho muito que o Banco do Brasil também vai querer pagar um dividendo extraordinário em 2026 quando a recuperação do lucro acontecer. Fora também o dividendo usual, que o payout pode ser reavido para 35% a 40% com o crescimento do lucro novamente, que o banco vai ter condições de pagar mais. Agora ele conteve o payout justamente porque o cenário está bem complicado. Mas se o banco conseguir compensar isso, né, para os próximos anos, zero aqui preocupação nesse quesito, tá? É um banco do governo e o governo precisa preencher o seu déficit orçamentário. E o mais interessante, pessoal, nisso tudo aqui é que de fato, tá? No estudo que vemos é uma boa oportunidade. Perceba aqui, ó, que desde o Plano Real, mesmo com a grande queda nas ações, o Banco do Brasil entregou 18,5% ao ano na média. E antes da grande queda, ele chegou a entregar 11.000% de retorno. Nesses últimos aí, pessoal, 22 anos no tempo, tá? Sabe quanto que é 11.000% de retorno em apenas 22 anos? 22, você fala apenas, mas pessoal, são 11.000% de retorno, tá? Você multiplicou seu capital em mais de 110 vezes, é muita coisa. Então quando a gente coloca isso aqui, ó, em 22 anos, temos uma rentabilidade de 23,87% ao ano na média, superando até mesmo o Banco Itaú, que entregou no período 20% ao ano na média. Ah, Pablo, não dá tanta diferença eu ganhar 3% a mais. Será que não dá diferença? Bom, coloque um capital aqui, ó, inicial, que seja de 100 mil, só para a gente ter uma base, tá? Você pode colocar 10 mil, o que você quiser aí. E você coloca 20% ao ano durante 22 anos no tempo. Se a gente passa esse prazo, temos um capital de 5,5 milhões. Agora imagina que você ganhou 23,87% ao ano com o Banco do Brasil, tá? Olha a diferença, você acumulou um capital aproximado de 11 milhões, o dobro, tá? Só tendo 3% a mais. Por quê? Porque é juro composto, não é 3% simples, você tá tendo 3% ao ano de forma composta. Então dá toda a diferença você conseguir de 1 a 2% a mais. E o Banco do Brasil proporcionou isso justamente por ele ser um pouco mais arriscado. Arriscado, né? No quesito ali, obviamente, de volatilidade. Porque arriscado o banco não é. Se o Banco do Brasil quebrar, o Brasil já foi há muito tempo, tá, pessoal? Bom, e para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima
oportunidade aqui para vocês a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E fora que você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo ponto, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso por você em tempo real. E terceiro e último fator, colte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, Pablo? Muito bem, vídeo muito bacana. E aí eu vou talvez ali comprar ações do Banco do Brasil. Claro que nada se trata de recomendação e eu sempre enfatizo isso, pessoal. Nada é recomendação, tá? De compra ou de venda. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão no médio e longo prazo. Em particular, continuo firme com o Banco do Brasil e olha só, tá? Eu não fiz nenhum aporte no Banco do Brasil desde o resultado do primeiro trimestre de 2025. Ah, Pablo, mas por quê? Porque eu foquei em outras empresas. Mas eu posso aportar no banco, nada impede, eu posso pegar ali um dividendo que eu recebi de outras ações e comprar ações do Banco do Brasil. Por isso, pessoal, não há uma regra, tá? Não existe certo e errado. Existe você pagar barato e ter uma rentabilidade expressiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!